Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol. Vocês estão vendo aí no fundo o estúdio do Donos da Bola. A gente acabou de sair do ar aqui na TV Bandeirantes. A gente estava debatendo algumas coisas e a gente chega de novo na situação envolvendo a possibilidade ou não da negociação do Everton com o futebol europeu. Bom, vamos lá para as últimas informações, tá? No meio do jornalismo esportivo, a gente usa o termo recuo estratégico, quando tem alguma negociação que está em vias de ser confirmada e por um determinado momento, num ruído lá de comunicação, quem está comprando ou quem está vendendo simplesmente cessa as reuniões e aquele recuo estratégico para ver realmente se a outra parte está tão interessada assim. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Antes disso, dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí também para receber as notificações do canal Alex Bagé, porque aqui a bola não para. Vamos lá, eu quero fazer um elogio mais uma vez à postura do presidente Romildo Bolzan Júnior. E eu vou dizer por quê. Porque o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele tem sido muito moderado nas negociações quando clubes do futebol europeu vêm atrás de jogadores do Grêmio. Foi assim em todas as negociações que vocês possam citar nesse momento, feitas pelo Grêmio na gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, procurando valorizar o jogador que é um ativo do clube, que o clube valoriza o tempo inteiro, o clube acaba investindo. Por exemplo, quanto custou ao longo dos anos a formação profissional do Everton para o Grêmio? Nós temos que tentar, de certa forma, pensar uma maneira diferente de que o futebol brasileiro é tratado, principalmente pelo futebol europeu. Teve uma época que as negociações elas funcionavam da seguinte forma. O clube da Europa, por exemplo, ele estava interessado no jogador, ele entrava em contato com o clube ou com o jogador e, às vezes, o presidente pegava um avião aqui no Brasil e ia embora lá para a Europa para se hospedar num hotel, para bater na porta, para quase implorar para que o futebol europeu pudesse contratar um jogador lá por meia dúzia de dólares. Funcionava dessa maneira. E esse jogo, nos últimos anos, ele não foi tão invertido assim. E na situação do Everton, se a gente pegar já nas últimas janelas de transferência, sempre teve em algum momento uma especulação, uma sondagem mais forte e a possibilidade real de que o Everton deixasse o Grêmio, fosse jogar no futebol europeu. E em determinado momento, eu lembro que na última possibilidade de negociação, o próprio presidente Romildo Bolzan Júnior, em determinado momento, ele foi bastante criticado. Poxa, mas o presidente está hipervalorizando o Everton. Pô, mas o presidente vai abrir mão daqui a pouco de receber X milhões de euros ou de dólares. Senhores, a comparação que nós fizemos nos últimos dias, ela é gritante. O PSG está comprando o lateral brasileiro Alex Telles, ex-jogador do Juventude do Grêmio, por 25 milhões de euros. Ele tem 27 anos e ele é um defensor, é um lateral. Então o Everton, que tem 24 anos, ele tem que valer mais que o Alex Telles. O Everton, atualmente, é um jogador de seleção brasileira, além de ser titular do Grêmio. Tem que se valorizar isso. E eu penso que o presidente Romildo Bolzan Júnior está tratando isso de uma maneira muito equilibrada. Bom, o que aconteceu para que a gente possa considerar das últimas horas, vamos dizer assim, o tal do recuo estratégico do Napoli? O Napoli manifestou interesse agora num jogador que é nascido na França, mas ele joga pela seleção da Costa do Marfim, é um atacante com características parecidas ao do Everton, o nome dele é Jeremy Boga, ele está no Sassuolo, que é um clube que está na Série A do futebol italiano, mas passou pela Série C, pela Série B, é um clube pequeno da Itália. Vamos lá, ele tem 23 anos, a idade é quase a mesma do Everton. Pelo que a gente está acompanhando aí das informações da imprensa do exterior, o Napoli está disposto a pagar os mesmos 25 milhões de euros que teria oferecido para o Everton, oferecendo para esse jogador. Aí você vai pensar o seguinte, poxa, ele tem 23 anos, o Everton tem 24, é quase a mesma idade. Um joga na seleção da Costa do Marfim, o Everton é jogador da seleção brasileira, senhores. Poxa, peraí, se não valoriza os clubes brasileiros, poxa, que vai valorizar então a seleção brasileira? A camisa da seleção brasileira ainda é a camisa mais importante do futebol do mundo. Por que nós não conseguimos fazer mais que esse jogador também seja valorizado? Porque o jogador brasileiro, de maneira geral, ele não se comportou bem para cumprir ou não cumprir os contratos no futebol da Europa. E é por isso que eu bato nessa tecla de novo, da importância da postura do presidente Romildo Bolzan Júnior. O presidente, logo que chegou no Grêmio, o presidente, toda vez que ele renovava com alguns jogadores do elenco, ele apresentava como contratações. E sabe que eu mesmo, em determinado momento, criticava. Poxa, peraí, o Marcelo Groy já está aqui, ele não é uma contratação. Não, mas o Jeromel já está aqui, ele não é uma contratação. Mas o Kahneman já está aqui, ele não é uma contratação. O Maicon já está aqui, ele não é uma contratação. O presidente Romildo Bolzan Júnior estava certo, era sim uma contratação. Porque perder um jogador desse porte, quanto que você investe, gasta para conseguir descobrir de novo um goleiro do tamanho do Marcelo Groy,
um volante do tamanho do Maicon, um zagueiro do tamanho do Jeromel. Então tinha sim essa ideia diferente, pensando fora da caixa, que o presidente já manifestava, e eu repito, em algum momento nós mesmos da imprensa não percebemos isso. Então, parabéns ao presidente Romildo Bolzan Júnior. É importante vender o Everton? Claro que é importante. É importante permanecer com o Everton pela questão técnica? Também é importante. Mas mais do que isso, é importante valorizar os ativos do clube. Os jogadores são ativos do clube. Se o Grêmio consegue se destacar com esses jogadores dentro de campo, que essa venda seja algo que seja muito boa para o Grêmio. Porque vender apenas porque está vivendo a pandemia, poxa, claro que a pandemia está afetando, mas está afetando todos os clubes do mundo. A postura do presidente Romildo Bolzan Júnior é uma postura que pode estar mudando. A tal da submissão que os clubes brasileiros sempre tiveram com o futebol europeu. Já teve presidente na história de vários clubes, que quando vendia um jogador para um clube de ponta, para um Real Madrid, para um Barcelona, para um Bayern de Munique, o cara fazia uma foto, todo orgulhoso com o presidente do outro clube. Tem que parar isso. Presidentes são iguais. O presidente do Napoli tem o mesmo peso do presidente do Grêmio. O respeito tem que ser o mesmo. O jogador que está no Napoli, ele tem que ser equiparado ao mesmo jogador que está no Grêmio. O jogador que está na Europa, ele tem que ser equiparado ao mesmo jogador que está no Brasil. Nós não podemos mais ser submissos no futebol. É por isso que a cada ano que passa, as ofertas são mais baixas do mercado europeu para o futebol brasileiro. Porque eles sabem que o futebol está passando por dificuldade no Brasil, e aí os caras estão batendo na porta de todo mundo lá pedindo dinheiro, eles oferecem qualquer sacola de dinheiro ali, e o cara se atira e sai fazendo foto. Parabéns à postura do presidente Romildo. Tem que virar esse jogo. Chega do futebol brasileiro ser submisso ao futebol europeu, principalmente na questão de venda. O futebol argentino já conseguiu virar isso. Está na hora do futebol brasileiro virar. A gente sempre faz o exemplo. Quando o Grêmio vendeu o Lucas Leiva para o Liverpool, a negociação chegou na casa dos 8 milhões de dólares, mais ou menos. Na mesma época, o Boca vendeu o Gago para o Real Madrid por 17 ou 18 milhões. Ou seja, o Gago jogava o dobro que o Lucas Leiva, para valer o dobro do que valeu o Lucas Leiva. E nós estamos falando de um Real Madrid da Espanha e de um Liverpool da Inglaterra, dois gigantes do futebol europeu. Por que o brasileiro vale menos? Parabéns, mais uma vez, presidente Romildo Bolzan Júnior. Está na hora de mudar isso. Chega do Brasil, do futebol brasileiro, ser submisso ao futebol europeu. Quer comprar o jogador brasileiro? Pague por isso e pague aquilo que o clube está exigindo. Valeu, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aciona o sininho aí para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí.